Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A construção da pauta desse programa ela é plural. Você pode mandar e-mail para direito@ufn.edu.br com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque como sempre faço questão de referir, esse é o foco central desse programa que tem o objetivo de levar informação jurídica até você. O meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo meu professor Marcelo Barroso Kimmel. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. É uma honra receber o teu convite e compartilhar contigo desse programa aí que tem quase 10 anos, né, e que é um sucesso e que é um orgulho do curso de Direito. Esse programa, professor, é um braço extensionista do curso de Direito, né? Essa característica que ele tem de levar informação até as pessoas é uma coisa brilhante, assim, sob esse ponto de vista, e o curso realmente ele ganha com isso. A sociedade ganha. A universidade ganha, acho que mostra a sua cara para a sociedade, né, que é o papel que ela tem aqui dentro de Santa Maria. Perfeito. Professor, estamos vivendo um momento de calamidade, né? E os programas que a gente está gravando aqui, eles estão, os últimos, girando em torno disso. Quero te ouvir essa questão da calamidade, das cheias, das enchentes, sobre a perspectiva do direito do trabalho. O que dá para pontuar aí, professor? São várias questões que podem ser envolvidas a partir do direito do trabalho, sob esse olhar dessa calamidade que a gente está enfrentando. Né? Inclusive, é curioso porque a gente criou uma experiência a partir da pandemia, inclusive, onde se criaram várias medidas para enfrentar essa situação. A primeira coisa que a gente pode pensar, assim, é que o contrato de trabalho em si, ele não é afetado diretamente por essa situação, né? Porque não se justifica uma despedida, não se justifica um corte de salários, não se justifica uma exigência injustificada de trabalho por conta da calamidade que estamos vivendo. A partir daí, o direito do trabalho vai construindo opções, inclusive para o próprio empregador. E aí, essa opção para o empregador, por outro lado, ela tem uma consequência para o empregado. Ou seja, por que preservar o empregador? Porque isso preserva o emprego dos trabalhadores, vai girar a economia, etc. Né? Então, as medidas que eu vou conversar rapidinho vão mostrar, sim, possibilidades que o empregador tem para enfrentar essa situação. Deixa eu só te perguntar algo. Isso é para uma situação extrema, como, por exemplo, a enchente, ela reduziu aquela empresa a nada, a água levou tudo. Ou a mesma situação se aplica para uma outra empresa que não teve esse tipo de dano, mas sofreu. Inclusive para empresas que vão sofrer consequências disso. Né? Para as empresas que, vamos imaginar, a pior situação é a empresa fechar. Né? Aí tu vai, inclusive, para outras linhas mais pesadas, como a falência, eventualmente a recuperação judicial, e que fatalmente vai resultar numa rescisão de contrato de trabalho. Sim. Aqui, a legislação trabalhista tem uma opção que, talvez a única que beneficie o empregador no momento de uma rescisão, que seria a extinção do contrato por força maior. É um conceito que está lá na CLT. Embora, curiosamente, é muito difícil que os tribunais reconheçam a força maior. Sim. Sabe? Para tu ter uma ideia, sequer na pandemia se reconheceu o motivo de força maior. Né? Isso reduziria a indenização pela metade dos trabalhadores. Mas agora isso deve ter acontecido, porque tem empresas que realmente a água, ela levou tudo, né, Marcelo? Eu acho que os empresários vão fazer essa despedida dessa forma. Certo. Provavelmente, muitas ações vão surgir a partir daí, né, e vão ao judiciário, e aí nós vamos ver se o judiciário vai reconhecer isso como uma espécie de força maior realmente. Né? Mas quanto às medidas, eu mapeei assim, ó, três linhas de medidas. Uma emergencial que o governo federal já adotou, que são três desse tipo. A extensão do seguro-desemprego para trabalhadores desempregados, despedidos entre 1º de dezembro e 3 ou 4 de maio, mais 2 parcelas. Isso já está em vigor, já podem, por meio dos aplicativos, por meio da Caixa Econômica Federal, solicitar essa medida. Isso é uma informação importantíssima para quem está nos ouvindo. Para quem está sem emprego. Exato. Né? Veja, ele está sofrendo uma situação muito complicada, e já estava numa situação complicada pessoalmente, né? Então ele tem mais 2 parcelas.
já Mas, podem se obviamente, habilitar. esse contrato de trabalho aí tem que ter sido rescindido. Né? Sim, foi rescindido entre 1º de dezembro e, eu não tenho certeza, 4 de maio. Certo. Os primeiros dias de maio. Uma segunda medida foi a antecipação do que se chama o abono salarial. É o pagamento para quem está inscrito no PIS, empregados privados, ou no PASEP, funcionários públicos, militares e empregados de estatais, que trabalharam em 2022 pelo menos 2 meses com carteira assinada. É para trabalhadores de baixa renda, tanto que a média salarial não pode não pode ser maior do que 2 salários mínimos nesse período. Esse trabalhador tem direito a 1 salário mínimo se ele trabalhou o ano inteiro. Certo. E desde que esteja inscrito há 5 anos no PIS ou no PASEP. E terceiro, essa é uma medida que todo mundo já está vendo, porque a empresa tem divulgado muito, que é a possibilidade do saque calamidade do Fundo de Garantia, né? Até R$ 6.220 naquelas localidades que foram atingidas. Então essas são medidas imediatas criadas assim criadas ou antecipadas pelo Poder Executivo que estão, né, sendo utilizadas nesse momento. Agora, só um parênteses, a tecnologia ela facilitou muito a obtenção dessas medidas. Sim, facilitou. Porque hoje você faz pelo telefone isso, né? Hoje é muito fácil de fazer, claro. Muito fácil para nós, que temos essa habilidade com a tecnologia, sim. temos bons celulares, né? Claro. Algumas pessoas vão ter bastante dificuldade, né? E, infelizmente isso acontece. Talvez aí seja um espaço, por exemplo, do nosso curso lá no Núcleo de Prática Jurídica, né? De outras entidades poderem ajudar a facilitar essa questão. Mas mesmo, ainda assim, parece mais simples do que já foi há algum tempo atrás. Hoje você pode consultar o seu saldo no Fundo de Garantia, o abono salarial nos próprios aplicativos, né? Que antes a gente nem tinha esse acesso. Uma segunda linha de medidas são medidas existentes na CLT há bastante tempo e que podem ser usadas a qualquer momento. Algumas por acordo individual com o trabalhador, outras por acordo coletivo ou convenção coletiva, ou seja, negociadas com o sindicato da categoria. Né? Aí nós temos, por exemplo, banco de horas. Né? Imagine que a empresa fechou um tempo, o trabalhador está recebendo os salários, porque afinal a culpa também não é dele, né? E a empresa fechou durante um tempo. Ele poderia recuperar essas horas depois, como um meio de um banco de horas. Normalmente, a gente trabalha mais para ter folga depois. Seria o contrário. Trabalharia menos, mantendo seu salário, e depois compensaria essas horas, especialmente numa retomada necessária para as empresas, de reconstrução, etc. Nesse raciocínio, deixa eu te perguntar algo que a gente está vendo que está acontecendo. O trabalhador tem uma função dentro da empresa. A empresa sofreu um dano considerável agora com a enchente. E esse trabalhador sai da função que ele ocupava e vai, por exemplo, entrar na equipe da limpeza da empresa. Tu vê problema nisso, professor? Eu não vejo problema, guardadas as proporções assim. Inclusive, quando a gente trabalha isso, normalmente a gente pensa assim, na situação de emergência, até por um dever de boa-fé do trabalhador, né, ele pode ser chamado. É claro que tu não pode colocar ele numa função assim, que ele não tenha nenhuma habilidade, conhecimento daquela função, jogar uma responsabilidade para ele, mas dentro das suas condições pessoais, né, dentro da necessidade que a empresa tem, me parece que são medidas possíveis, assim, né? E, obviamente, preservar da segurança. Sem dúvida. Esse é um outro elemento que a própria CLT também vai dizer, assim, e aí beneficiando até o trabalhador. O trabalhador pode considerar rescindido o contrato, por exemplo, se o empregador colocar ele em risco. Né? E daqui a pouco ele diz assim, olha, naquele afã de tentar proteger o patrimônio, coisa assim, de colocar o trabalhador numa área de risco, numa área de deslize, por exemplo, de deslizamentos, e colocar a trabalhar. Isso o empregado pode até se recusar ao trabalho nesses casos, porque tu está colocando a vida dele em risco, né? Tem uma outra série de medidas, assim, por exemplo, uma medida que talvez ninguém se dê por conta. Um empregado que ficar, isso tem previsão expressa na CLT, que ficar mais de 30 dias sem trabalhar, recebendo salário, ele perde o direito às férias daquele período que estava contando. Por quê? Porque ele, entre aspas, né, ele praticamente tirou umas férias. É óbvio que não é bem assim, mas ele ficou aquele tempo todo e veja, o empregador ainda teria que pagar as férias depois. Ou seja, há previsão legal disso. Ou seja, um empregador que teve lá o seu prejuízo, ficou mais de 30 dias, manteve o pagamento do salário, ele pode
se valer dessa regra. Interessante, né? Porque assim, ó, tem um elemento psicológico aí, né, professor? Sim, sim. Porque férias é algo que o sujeito está relaxado. Sim, lá, né? sim. Não, sem é dúvida. O caso agora. Não é o caso, inclusive, porque a gente pode ser chamado a trabalhar a qualquer momento. Exato. Né? Tem gente que vai estar com problemas nas suas próprias casas, né? Às vezes perderam todas as casas. Mas isso vai ser certamente usado. Vai ser usado, provavelmente vai ser usado. Né? Outras medidas, tem uma medida interessante assim que também, se por causas acidentais a empresa ficar parada, é possível haver uma recuperação das horas de paralisação. Está colocado na lei também. Sim. Então vejam, todos isso são situações que a própria lei já traz, muitas delas favorecendo o empregador aqui. Né? E por fim tem uma terceira linha de medidas, que é essa sim se originária da pandemia. Uma medida provisória que se transformou em lei e que estabelece, em caso de calamidade, determinadas medidas. Por exemplo, a possibilidade de exigir do trabalhador teletrabalho compulsório, ou seja, o teletrabalho hoje é algo que os dois têm que concordar, mas neste caso específico tu pode colocar o trabalhador em teletrabalho. Sim. O pagamento, a realização de férias coletivas. Bom, se eu estou sem o trabalho, tenho que pagar o salário, eu já vou dar as férias, porque lá na frente eu posso depois exigir trabalho na reconstrução. Né? Essa medida é melhor do que aquela, do que perder as férias, porque aí tu sabe que tu vai ficar sem trabalhar aquele período. Tem outras medidas como o adiamento no recolhimento do fundo de garantia. Isso não prejudica o trabalhador diretamente, é só uma moratória para o recolhimento do fundo, que já está sendo aplicado, independente dessa lei do tempo da pandemia. Né? O governo federal fez um atraso aí de até 4 parcelas do fundo, o que dá um certo... Sim, dá um oxigênio. Um oxigênio para a empresa durante aquele período. E aí, nesta lei, tem 2 medidas importantes, que é a redução de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, acompanhado de redução de salários. Estas medidas decorrentes desta lei, elas só podem ser implementadas a partir do momento que o Poder Executivo toma uma iniciativa. Ela não é direta. Sim. E o Poder Executivo não tomou essa iniciativa ainda. Não sei se vai tomar. Por quê? Porque nessa área da redução de jornada e redução de salários, há um benefício que nós chamamos lá na pandemia de auxílio emergencial. Certo. Né? E aí tu precisa de orçamento para isso. Sim. Né? Porque é algo que o Poder Executivo vai tirar a fundo perdido, não tem devolução, não tem nada. Então, essas últimas medidas que nós experienciamos com a pandemia, elas dependem de um passo do Poder Executivo que não foi dado. Há já uma pressão de centrais sindicais, há uma pressão de empregadores para que isso seja tomado. Então, é possível que nós tenhamos alguma novidade a seguir. Não sei se nos mesmos termos da pandemia. Acho que tem algumas medidas ali, como, por exemplo, o banco de horas, por exemplo, ele é, hoje no Brasil, de 1 ano, ou seja, tu trabalha mais além da jornada. Perfeito. E no mesmo ano tu tem que compensar. Essa lei estende isso por 18 meses. Acho que é justo. A possibilidade de usar férias coletivas, de antecipar férias individuais, são situações que não trariam grandes prejuízos. Uma desordenação no contrato, mas por um tempo determinado, vamos dizer assim. Agora, impressiona o impacto, claro que, obviamente, que a gente está preocupado aqui com a preservação da vida, com a solidariedade, né, direitos humanos, etc. Mas impacta muito o reflexo econômico de tudo isso que está acontecendo. Sem dúvida. Nós vamos demorar muito tempo para se recuperar. O Rio Grande do Sul vai ser, me parece assim, um estado quase à parte do Brasil, porque nós sofremos isso. Felizmente, há uma grande corrente de solidariedade, né? Mas que nós vamos ser o irmão menor, aquele judiado, né? Que tem que correr atrás com muito mais dedicação. Acho que o povo gaúcho tem essa característica de ser dedicado. Eu acho que nós vamos reconstruir o Estado, mas vai ser uma época muito difícil. Reconstruir e replanejar. Replanejar. Né? Não adianta reconstruir nos mesmos moldes. Exato, né? Porque, assim, a natureza ela já deu o seu recado. Já deu o seu recado. Não adianta também construir a cidade no lugar que ela está. Né? E deu o seu recado, professor Cristiano, assim, ó, repetidamente.
Né? Então, nós temos que ter assim, algumas políticas de organizar, especialmente da ocupação do espaço urbano. Santa Maria tem situações assim que são descuidados, né? A gente tem que reconstruir isso, assim, e todo o Estado. E sabe, tem um outro detalhe que eu acho que é importante assim, destacar, professor, que esse evento, ele não é necessariamente natural. Tá? A gente tem que refletir sobre isso. Será que tem causa humana aí? Isso talvez se liga àquilo que eu falava no início da força maior e do não reconhecimento da força maior. Porque em alguns momentos, assim, é claro que a gente não tem como controlar a quantidade de chuva ou a quantidade de chuva em pouco tempo. E aí não decorre só da natureza, né? Porque a gente tem toda uma questão do aquecimento global, etc. Né? Não é o nosso métier aqui, mas a gente sabe que isso existe. Sim. Agora, tem tantas coisas, né? Porto Alegre é uma cidade que foi inundada, sendo que ela tem um sistema de contenção que não funcionou perfeitamente. Então, alguma coisa está errada. Né? A autorização de construção de casas ou de ocupações em locais que são alagáveis, isso é falta de uma atuação do poder público. Né? A gente sabe que vai ter um evento climático forte, por que não se tomou as medidas necessárias antes um pouco? Ou seja, tem uma série de elementos aqui que, infelizmente, a gente... Essa história vai longe. Vai longe. Isso vai ter uma repercussão muito forte no âmbito do direito, na parte de seguros, de indenizações, né? Na parte imobiliária, no direito do trabalho. Eu imagino que, nesse momento, no judiciário a gente não vai ter uma repercussão agora, embora tenha algumas medidas cautelares, às vezes, que são tomadas agora, mas eu imagino que nos 2 próximos anos nós vamos ter uma expansão de ações trabalhistas assim, muito forte relacionadas a essa situação. Professor, quero agradecer a tua presença aqui no programa. O senhor é uma referência para o curso de Direito da Universidade Franciscana. O senhor, nossa, eu até me emociono aqui em falar sobre isso, porque realmente o senhor e o senhor sabe que é. Na verdade, eu tenho um orgulho de fazer parte dessa história e tenho um orgulho muito forte de estar aqui desde o começo desse curso. Né? Eu tenho uma história muito interessante que eu comecei aqui em 2001, mas em 1999 eu estava na aula inaugural do curso de Direito. Olha aí. E eu levo isso como assim, algo muito bom, algo marcante na minha história acadêmica e que devo especialmente ao meu grande mestre, professor Cláudio Malgarini. Exato. Professor, portas do estúdio sempre abertas ao obrigado. Amigo. Volte, professor. Será um prazer sempre. Isso. Agradecemos a você pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.